Olá, tudo bom? Hoje separei para você uma lista com os piores alimentos e hábitos do seu dia a dia para o seu pulmão. Coisas que você tem que evitar fazer e consumir para manter o seu pulmão funcionando melhor e mais forte. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que lá tem outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir. Vamos começar a falar mais, então, justamente sobre esses venenos, né, para o nosso pulmão. O que a gente consome, o que a gente faz no dia a dia, que piora a capacidade pulmonar, porque o pulmão sempre foi um órgão muito nobre, né? Ele que vai fazer aquela troca gasosa, substituindo o gás carbônico que a gente produz pelo oxigênio, que é tão necessário para a vida. Então, realmente, sem pulmão não tem vida, né? Então, hoje em dia, por conta de tudo que a gente está passando, a gente ficou muito mais preocupado em cuidar do nosso pulmão, ainda bem. Então, eu vou te falar o que você deve evitar para fortalecer o seu pulmão. Primeiro alimento da nossa lista são as carnes processadas. Isso nem é muito suspense, assim, né? Não foi nada tão surpreendente, porque a gente sabe que ela faz muito mal para várias coisas do nosso organismo. Quando eu falo carne processada, estou querendo dizer bacon, linguiça industrializada, mortadela, esses embutidos assim de pior qualidade que são fumados, que são processados, ultraprocessados. Isso porque eles têm uma grande quantidade de nitritos na sua composição que justamente vão fazer com que você fique mais inflamado, piore o seu organismo, inclusive o seu pulmão, aumentando a inflamação nos seus pulmões. Segundo alimento dessa nossa lista são as bebidas açucaradas, os refrigerantes, sucos industrializados. Isso porque estudos já verificaram que as pessoas que consomem essas bebidas são muito mais propensas a terem asma e terem bronquite, inclusive as crianças. Então, se você tem um filho com bronquite, com asma, é muito interessante que você evite dar esse tipo de bebida aos seus filhos. Muitas pessoas não sabem, mas o excesso do consumo de sal, de sódio, pode fazer com que você tenha maior probabilidade de ter bronquite crônica, que é uma pior função do seu pulmão. Então, se você já tem asma ou bronquite, é interessante que você cuide da sua ingestão de sal, de sódio. Eu falo sódio porque realmente é ele que vai fazer essa diferença e muitas vezes ele não está presente só em alimentos salgados, ele pode estar presente em industrializados, em bolos, doces industrializados, pode estar presente, enfim, né, em outros tipos de processados, salgadinhos, pacotinho, todas essas coisas industrializadas normalmente tem muito sal porque ele age muito como um estabilizante, né? Ele age aumentando o tempo de prateleira dos alimentos. Então, evitar consumir muitos industrializados também vai te ajudar muito a melhorar a sua função pulmonar. Só para ficar claro, só um conservante, né? Um dos grandes conservantes que a gente tem, como a gordura e como o açúcar, é o sal. Eu falei estabilizante, mas eu troquei as palavras ali, vocês entenderam o que eu quis dizer. Para algumas pessoas, os laticínios podem aumentar a secreção de muco, de pus, de catarro. Isso porque durante a digestão dos laticínios, a gente produz a casomorfina, que justamente pode aumentar. Isso não vai acontecer em todas as pessoas, mas se você já tem algum problema de pulmão, possivelmente você não deve ter tido indicação para consumir produtos lácteos por causa disso. E aí, nesse caso, lembra que você sempre pode substituir por leites vegetais e fazer preparações sem leite de vaca. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist de leites vegetais caseiros. Tem leite de aveia, leite de amêndoa, leite de amendoim, leite de coco. E aí, vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Ah, e também lembrei que eu tenho aqui uma playlist de receitas sem glúten e sem lactose, já estão separadinhas, e também vou ficar aqui embaixo para te ajudar. A pior coisa que a gente pode fazer para o nosso pulmão, sem sombra de dúvidas, é fumar, né? A gente já sabe que o cigarro, a fumaça do cigarro, mesmo que seja um fumo passivo, é muito ruim para o nosso pulmão, aumenta a inflamação, aumenta a produção de radicais livres, piora a estrutura do pulmão e até mesmo um grande fator de risco para câncer no pulmão, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de traqueia, toda essa área que é banhada por essa fumaça tão tóxica pode ficar prejudicada e principalmente os pulmões. Pode parecer um pouco difícil falar de parar de fumar para quem fuma há muitos anos, mas lembra que você vai ter muitos benefícios em parar de fumar, inclusive os benefícios são imediatos, praticamente a sua pressão já vai melhorar quase instantaneamente quando você para de fumar e o pulmão começa a melhorar a partir de um mês depois que você fica livre do cigarro. Óbvio, né, que você talvez precise de ajuda médica, acompanhamento psicológico, mas lembra que eu tenho aqui também no canal um vídeo bem legal dando dicas específicas de como parar de fumar sem engordar,
porque eu sei que essa é uma grande preocupação das pessoas, e aí eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para te ajudar também. É interessante falar que alimentos gordurosos e fritos vão ficar mais tempo no seu estômago, então eles vão fazer com que você tenha uma pressão no diafragma aqui, pressionando mais o pulmão, fazendo com que ele tenha menos espaço na caixa torácica para expandir e exercer a função dele de troca gasosa. Então, é muito interessante que você coma sempre alimentos mais leves para preservar o seu pulmão, até porque a gordura dessas frituras, alimentos mais gordurosos, são gorduras mais inflamatórias, porque normalmente são gorduras trans, gorduras saturadas, então não é interessante que a gente consuma em grande quantidade para preservar o nosso pulmão. Outra coisa que você deve evitar consumir é bebida alcoólica em grande quantidade, isso porque ela naturalmente tem o álcool mesmo, né, que já é super tóxico para o nosso organismo, inclusive para as células pulmonares, mas ela também tem sulfitos que podem desencadear episódios de asma e bronquite em algumas pessoas mais sensíveis. Inclusive, hoje em dia já até aparece no rótulo de alguns vinhos, né, contém sulfitos, em algumas bebidas alcoólicas, porque tem pessoas que são muito sensíveis e precisam realmente eliminar da alimentação, porque pode ser um desencadeante de uma crise mais séria e mais chata de tratar. Então, evita o máximo possível bebida alcoólica para ter melhores resultados e maior saúde para o seu pulmão também. Assim como tem esses alimentos aqui que fazem mal, também existem alimentos que ajudam a melhorar a função pulmonar, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você se inspirar em alimentos bons, já para você acrescentar no dia a dia. Eu sei que muitas pessoas podem estar assistindo esse vídeo porque podem estar passando por algum tipo de condição clínica que deu mais cansaço pulmonar, mais dificuldade de respirar e quer saber, né, o que pode fazer para não piorar ainda mais a situação. Eu sei que para muitas pessoas também que às vezes estão passando por uma doença infecciosa ou tem alguma doença crônica mesmo pulmonar, comer é muito cansativo, porque respirar já cansa, né? Que dirá comer, ter aquele trabalho de comer, mastigar, ficar sentado e tudo mais. Então eu separei algumas dicas aqui que podem te ajudar. Primeira dica que eu dou é para você comer sempre em pequenas refeições, volumes pequenos, fracionado ao longo do dia. Isso porque você vai se cansar menos de mastigar, de engolir, vai conseguir atingir mais facilmente as calorias que você precisa para o seu dia a dia para se manter saudável. Lembra que você pode acrescentar muitos vegetais, verduras, frutas saudáveis através de sucos verdes, fazendo uma combinação. E aí dessa forma você pode beber, então você vai ter menos esforço, em algumas vezes, para se alimentar com alimentos interessantes. Eu vou deixar aqui uma playlist de sucos e vitaminas que podem te ajudar também. Lembra também que o excesso de alimento, um grande volume de uma vez só, vai distender o seu diafragma, né? Como eu já falei, então pressiona o pulmão, ele vai ter menos espaço ali para distender, para abrir e fazer com que tenha troca gasosa. Então, por isso que é importante fracionar a refeição ao longo do dia. Faz também uma escolha de alimentos fáceis do dia a dia, né? Já te falei a ideia do suco, mas lembra que você fazer refeições que são mais rápidas vão te cansar menos no momento do preparo, que você sempre pode preparar para depois congelar ou para depois usar em outro momento, reaquecer. Você não precisa todos os momentos estar lá em pé fazendo comida, porque isso também cansa, né? Se você já está com problema pulmonar, com pouca energia, isso pode te cansar também. Lembra de, no momento de você se alimentar, você sentar bem reto numa cadeira com as costas altas e ficar atrás, né, com uma boa postura, encostado no espaldar da cadeira, para que você tenha justamente, né, mais espaço para o pulmão abrir ali, para ele fazer a troca gasosa, e que você não fique pressionando muito ele, né? Não coma deitado, não coma de lado. Tenha uma postura melhor, porque isso também vai te ajudar a conseguir se alimentar melhor. Muitas pessoas que têm problemas de cansaço, problemas pulmonares, muitas vezes se beneficiam com algum tipo de exercício. Isso vai ter que ser prescrito pelo seu médico e muitas vezes executado pelo fisioterapeuta ou com o acompanhamento do médico mesmo. Mas lembra de perguntar sobre exercícios respiratórios que podem ser feitos usando aquele aparelhinho Respiron, que servem para treinar, expandir mais o pulmão, melhorar a capacidade respiratória, e até mesmo uma atividade física, de repente pode te ajudar. A natação a gente sabe que é excelente para o pulmão, atividades aeróbicas são excelentes, mas claro que a gente está falando isso no caso de pessoas que estão passando por alguma condição transitória, né? Pessoas que têm doenças crônicas de pulmão há mais tempo sempre vão ter que ter indicação médica, em qualquer caso, na verdade, para fazer atividade física direcionada para ajudar a tratar o problema dela. Lembra de dar uma olhada aqui embaixo também na minha playlist de tudo sobre imunidade para te ajudar. E me conta aqui se você já consumiu algum desses alimentos e vai parar de consumir, ou se fazia alguma dessas coisas e vai parar de fazer. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha quem vai gostar, quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.